que é a timidez? Né? Quando é que uma pessoa fica tímida ou ela é tímida? Em geral porque ela está insegura, em geral porque ela tem medo de desapontar, tem medo de avaliação, tem medo de julgamento. É uma pessoa que não está pondo fé no seu taco, ou tem medo de ser descoberta, ou tem medo, sabe, do que você vai fazer com as informações que ela disser para você. Então, quando o nosso filho ele é introvertido, por exemplo, o meu filho também era introvertido. Então, eu tive que aprender com ele a, sabe, respeitar, sim, né, o momento dele, respeitar em determinados momentos, mas nunca desistir. Né? Nunca desisti de conversar com ele. Às vezes ele ficava bravo comigo. Poxa, mãe, para. Você sempre acha que, sabe, adolescente tem que ter problema, que adolescente tem que conversar, adolescente tem que falar. Mas tem mesmo, todo mundo tem problema. Por que ele aos 19 anos não tinha problema? Não tinha dúvida, não tinha medo, não tinha, sabe, não tinha anseio? Claro que tinha. Mas ele tinha medo de colocar para mim. Ele não era medo, tinha vergonha, tinha medo de desapontar, né? Então, eu tive que conquistar a confiança dele, e conquistar a confiança dele, sabe, devagarinho. E não foi fácil durante a adolescência. E provavelmente, durante a adolescência dele, eu atendi muito pouco, né? Mas eu estava sempre lá. Ele sabia que ele podia contar comigo, né? Isso ele sempre soube, né? Isso ele nunca teve a menor dúvida. Então, muitas vezes, pode ser que a gente não consiga conversar sobre tudo, mas o nosso filho precisa saber que a gente está lá. E uma coisa que é importante, que eu aprendi isso ao longo do tempo, né? Hoje, já tenho bastante estrada, né? Não sou mais mãe de primeira viagem, né? Eu já sou uma avó de terceira viagem e tenho aí 30 anos de experiências falando com adolescentes. Uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa, né, entender as circunstâncias dele e não fazer uma abordagem direta. Então, o garoto, principalmente o garoto introvertido e tímido, e era aí que eu pecava com meu filho, porque eu fazia uma abordagem direta, o que é que você quer saber? Você precisa saber de alguma coisa? Você tem alguma dúvida? Você está com algum problema? Não. Aí, o que acontece com o tímido? Ele responde monossilabicamente. Não, tá tudo bem. Como foi o seu dia hoje? Bom. Não dá vazão. Então, a gente tem que criar circunstâncias para que eles possam se expressar. E não pode ser uma circunstância direta. Se você vai ali de uma abordagem direta, né, com ele vai acabar se trancando, se fechando, porque a coisa que ele menos gosta é de falar sobre ele. Porque ele tem medo de desapontar, ele tem medo de lhe envergonhar, ele tem medo de não dizer aquilo que você talvez estivesse esperando que ele dissesse, né? Então, tudo isso a gente precisa olhar, e para conversar com ele é uma tática, né, que eu acabei usando bastante, principalmente com os adolescentes, é a gente falar na terceira pessoa. Né? A gente falar na verdade, de uma terceira pessoa e não dele. Então, se o seu filho é tímido, nunca faça uma pergunta direta para ele. E aí, você já transou? E aí, você já ejaculou? E aí, você precisa que eu lhe ensine alguma coisa? Não, sabe? Não vai fluir, ele vai ficar tímido mesmo, ele vai ficar com medo, ele vai ficar com vergonha, ele vai ficar constrangido, né? Então, não vai rolar. Para rolar, é isso que eu falei, vamos falar de uma terceira pessoa. Então, por exemplo, você pode chegar para o seu filho ou para sua filha, que é tímida, e, sei lá, contar uma história para ela, né? Se você quer conversar com ela sobre menstruação ou sobre relacionamento, sobre namoro, por exemplo, né? Sobre qual é o melhor momento para começar a namorar, por exemplo, se você quer conversar com ela sobre isso, mas ela não te dá esse tipo de deixa, né? Ela não te dá esse tipo de espaço, um exercício, né, que a gente pode fazer é você contar, por exemplo, que você cria uma história, né? Assim, conta que uma amiga sua, ela tem uma filha
e que essa filha tem mais ou menos a idade dela e que ela tá louca para conversar com essa filha sobre quando é que ela pode namorar. E aí ela veio pedir um conselho para você. Como era que você colocaria para a filha dela? Como é que você daria um conselho sobre essa questão, né, de quando está na hora de namorar? Né? Pegando aí o exemplo daquela mãe que disse que não era hora de namorar, tinha que cuidar dos estudos. E aí você vai vai virar para sua filha e dizer assim: minha filha, você que está nessa mesma idade da filha dela, você teria ideia assim, de qual seria um conselho que essa mãe deveria dar para essa filha? Né? O que você acha que a filha dela... Quando que você acha que a filha dela consideraria que seria um bom momento para namorar? Ou se você tem um conselho, fala para ela e pergunta: e o que você acha que a filha dela diria desse conselho? Né? Ou desse pensamento? E aí você, não só, ao você se colocar para ela, não só você já vai mostrando que você tem estrutura para conversar sobre aquele assunto com ela, como ao mesmo tempo você pedir a opinião, ela se sente valorizada, ele se sente valorizado. E aí, ao se sentir valorizado, ele se sente com menos medo, ele se sente mais à vontade para se colocar. Então ele vai se colocar, principalmente, porque ele não vai estar falando da vida dele, ele vai estar falando da vida do terceiro, né? Do filho da amiga, da filha da amiga da mãe, enfim, ele vai estar se colocando no papel de quem está ajudando você a ajudar a sua amiga. E isso deixa ele mais à vontade, deixa a sua filha mais à vontade. Então, quando a gente cria uma circunstância e fala de uma terceira pessoa e pede a opinião do nosso filho ou da nossa filha, mesmo os tímidos, se com aqueles que não são tímidos, isso já ajuda bastante o nosso diálogo com eles, com os tímidos isso ajuda muito mais. Porque aí ele vai poder se colocar diante, né, dessa circunstância, lhe ajudando, não é? Então não é dele que ele está falando, não é ele, né, que não sabe sobre ejaculação, não é ele que não sabe sobre relacionamento. Então esse medo ele perde, então ele vai dar uma opinião. E essa opinião, porque você já pediu a ele essa opinião, então é porque você leva em consideração o que ele pensa, então ele já se sente valorizado, e essa opinião que ele vai dar é sobre um terceiro, não é sobre ele. Então, isso já ajuda a você gradativamente ir caminhando. Claro, vai chegar um dia que você vai conquistar essa confiança e aí vocês vão poder estar mais juntos, né? E quem sabe até ele, de fato, né, abrir o coração e falar com você sobre os sentimentos que ele tem, né? Então, isso daí é uma dica, né? É uma das colocações que eu faço no meu curso que ajuda bastante as mães a poder chegar perto desses seus filhos que são mais tímidos, né?